Muito bem, eu peguei aqui alguns exercícios de subrede aqui no site http://www.subnetquestions.com. Esse site é excelente para você que quer aprender subredes. Tem inúmeros exercícios, vários exercícios lá, e esses exercícios possuem a resposta. O grande problema é que ele só possui questões, como você pode ver aqui, em inglês. Então é importante que você entenda um pouco de inglês para poder resolver ou conseguir solucionar as questões que possui nesse site. Aqui eu vou responder uma questão aqui por vez, obviamente, para podermos entender direitinho o que está pedindo. A primeira questão, vou colocar aqui o número de 1 aqui nessa. A primeira questão, ela pergunta qual é o endereço broadcast da rede 192, 168, 208, 116, que possui aqui para nós a máscara 255, 255, 255, 252. Como eu sei quantos hosts cabem nessa rede? Como aqui é o endereço classe C, eu vou passar aqui um macete muito fácil, muito bom. Você faz o seguinte, pega o último octeto e faz o seguinte, ó, 2, 5, 6. Coloca o sinal de menos e vamos fazer esse cálculo aqui. 200, vou chamar mais bonitinho, 256. Então, 252 menos 256 vai dar igual a 4. Então, aqui eu já sei que eu vou ter 4 endereços IPs. E aí você vai lembrar o seguinte, um desses endereços será um endereço de rede. O outro endereço será um endereço de broadcast. Perfeito. Agora, qual endereço é o endereço de rede e qual endereço é o endereço de broadcast? Qual o endereço X e qual o endereço Y? Vamos entender aqui. É importante você ter na sua cabeça que alguns endereços sempre serão endereços de rede. Exemplo, o 0 sempre será um endereço de rede. O 32 sempre será um endereço de... Não sempre, mas assim, quando você for fazer um cálculo, eles são possíveis candidatos a endereço de rede. Então, o 0 é um possível candidato a endereço de rede. O 32 é um possível candidato a endereço de rede. O 64, que é múltiplo de 32, também é um possível endereço. Vou listando aqui. O 96 também é um possível endereço de rede. Qual mais? 108 também é um possível endereço de rede. E agora, aqui, eu vou começar, como está bem próximo do 116, eu vou começar a colocar mais 4. Então, mais 4 vai para 112, mais 4 vai para 116. Perfeito? Então, eu tenho aqui 116, 117, 118, 119. Ele pede 4 IPs, correto? IP de rede, IP utilizável para host, IP também utilizável para host, e aqui eu vou ter o IP de broadcast. Então, o endereço 119 192.168.208.119 será então o meu endereço de broadcast. E meu endereço de rede será o 116. Perfeito? Não dá para você poder saber todos de uma vez, todos os IPs. Então, você vai exercitando esses cálculos aqui, ó, vai segmentando que alguns endereços sempre são candidatos a endereços de rede. Eu fiz aqui de 32 em 32. Então, aqui na verdade não foi 32, né? Foi só 12. Mas aí você já sabe que
Desta forma, você consegue pegar o endereço de rede de uma forma mais fácil. Você cria pontos de referência nos seus cálculos, para que você não tenha que ficar calculando tudo do zero. Então, eu vou aproveitar esse cálculo aqui que já foi feito. Então, essa aqui é a resposta, tá? Vamos para a segunda questão. Vou pegar aqui a questão do lado, chamar ela de 2. Vamos ver o que ela pede. A questão 2 diz: qual o range de host válido para endereçamento 172.19.6.18 com uma rede com uma máscara 255.255.255.192. Eu tenho um pouco de dificuldade para poder traduzir para português a questão, mas o que ele está pedindo é basicamente o seguinte: você tem aqui o endereço de rede e você tem o endereço de broadcast. Esses dois aqui não são utilizáveis. Ele quer saber quais são os endereços que vão estar aqui dentro. É isso aqui que ele quer saber. Esse aqui é o range que ele quer saber. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou transcrever aqui a máscara 255.255.255.192. E aqui do ladinho eu vou fazer, aqui em cima eu vou fazer algumas ponderações. Eu tenho aqui 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Vou mudar a cor de novo. Esse primeiro bit ativado equivale a 128. O segundo equivale a 64. O terceiro equivale a 32. O quarto equivale a 16. O quinto equivale a 8. 4, 2 e 1. Certo? Está ativado aqui então para poder ter 192. Eu tenho ativado esses 2 bits. E os demais estão apagados. Então eu tenho aqui possíveis 4 redes. Certo? Além disso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 2, que vai dar 64, menos 2 vai me trazer 62 IPs possíveis. Certo? Agora a questão será o seguinte: eu já sei que vai ter um intervalo a cada 64. Qual é a outra forma de descobrir que é a cada 64? Eu pego aqui 192 menos 256. A mesma técnica que utilizamos agora há pouco. 192 menos 256 também vai dar 64. O intervalo de IPs, então, é a cada 64 IPs, eu tenho uma nova rede. Certo? 64. Porém, os utilizáveis são apenas 62. Então, vamos lá. O IP0 é um IP de rede. Do IP0 até o 63, eu tenho uma rede. A minha primeira rede. É a que eu tenho 64 IPs. Agora, na minha segunda rede, eu vou ter do 64 até o 128. Aqui eu tenho minha segunda rede. Agora eu vou olhar. O final, 108. Já percebo que ele está dentro, está contido nesta segunda rede. Se ele está nesta segunda rede, eu já sei que aqui tem algum range válido. O 64 é o primeiro IP da rede. Se é o primeiro IP da rede, ele é o IP que identifica a rede. O 128 vai ser, então, o IP de broadcast. Então, o meu intervalo válido vai ser de 65 até 128.
126, porque aqui eu errei, na verdade não é 60, não é 128. 128 seria a próxima rede. 64 até 127. Então, o 127 é endereço de broadcast e o 126, que é o endereço antes, é o endereço válido. O 64 é o endereço de rede e o 65 é o endereço válido. Então, 65 até o 126 é o range que ele quer, que ele está procurando. Vamos agora, então, para a terceira questão.